Boa noite a todos e a todas, né? Primeiramente, eu quero agradecer mais uma live vazia. A gente está dando andamento no projeto e a gente vai ter hoje, né, a Inês, que esteve com a gente ano passado, e ela também tem histórico, né, como das caixeiras, mas ela também como artista brincante. Inês Viana, ela é professora de teatro, ela é diretora teatral, atriz, produtora cultural e apaixonada pela cultura popular. Diretora de um grupo teatral desde 98, o Folia na Cidade, contramestra das Caixeiras da Nascente e é diretora do bloco das Caixeiras. Também hoje a gente vai ter um convidado, né, que é o Marcelo Lírio. Ele é ator de teatro, ele é professor de teatro da Secretaria de Educação de Montemor. Ele é educador físico, também é integrante ali na cidade, sua fundação, né, e artístico da Associação Cultural Revoar. Sejam bem-vindos a mais uma live. A Inês, ela já tá ficando boa pra gente fazer as lives, né? E aí eu quero agradecer ao Marcelo pela presença dessa noite. Como de início, né, após a abertura, a palavra, né, para vocês, antes de ir falando aí né, sobre o trabalho de vez, aí eu passo a aula. Inês. Olha, boi novo chegando, é boi do folia. Olha, boi novo chegando, é boi do folia. Hoje nós vamos viver nosso primeiro guarnecer. O batalhão já chegou e vai até o amanhecer. Hoje nós vamos viver nosso primeiro guarnecer. O batalhão já chegou e vai até o amanhecer. Bom, com essa música aqui, eu inicio a nossa live aí, agradecendo essa parceria do Urucungos. Para nós é uma honra participar desse projeto. Nós não somos um grupo de cultura popular, né, exclusivamente, é um grupo teatral, que se dedica a espetáculos teatrais, mas que sempre tem a cultura popular como base, como estética, como significado, como aprendizado, como tudo. Aí, através da história, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então, obrigado, Urucungos, de nos convidar para esse projeto, a Gabi, e é isso. Marcelo, dá sua boa noite aí. Boa noite para todos, um prazer estar aqui com esse grupo querido que desde o início do Grupo Folia na Cidade já existia o Urucungos e a gente cresceu, eu cresci da juventude até a fase adulta vendo Urucungos e estando junto nos eventos, então é muito legal estar aqui, Gabi, com você. Inês, Marcelo, como a gente está fazendo esse trabalho, é um trabalho de um resgate, né, dos artistas, né, dos mestres. Então, a gente trabalha aí de fazer um histórico, né, através da nossa linguagem, né. Então, daí eu queria, Inês, Marcelo, queria saber quando é que o teatro, né, e a cultura popular entram na vida de vocês, né, e como é que foi essa fusão da cultura popular com o teatro e hoje essa referência do trabalho? Bom, o teatro e a cultura popular entraram na minha vida mais ou menos na mesma época. Eu fui fazer artes cênicas na Unicamp, eu já tinha alguma experiência anterior de teatro, mas muito pouca. Realizei alguns cursos, como toda pessoa que quer entrar para o teatro e gosta de experimentar antes. E fui fazer artes cênicas. E no departamento de artes cênicas eu encontrei a Raquel Trindade, que também é responsável pela fundação do Urucungos,
que foi uma grande mestra. Então, a cultura popular entrou na minha vida através de mestres. A primeira grande mestra foi de professores, né? De mestres professores, a importância dos professores aí. Porque Campinas nunca tinha nada. Eu sou campineira, sempre vivia aqui, viajava muito pouco, porque não tinha condições de viajar. Então, o meu universo era bastante restrito. E os mestres de cultura popular, meus professores também, foram ampliando esse olhar. A primeira foi a Raquel Trindade, lá na universidade mesmo, né? Onde eu tive o primeiro contato. Depois disso, Nóbrega também estava na universidade, também abriu caminhos, abriu portas para que eu conhecesse mais coisas, né? E me estimulasse a estar viajando. E depois o Tião Carvalho, que foi um grande mestre da cultura maranhense, que era do grupo Saia Rodada daqui de Campinas, que eu fiz parte, e através dele é que eu despertei o interesse pela cultura maranhense e fui atrás de pesquisa junto com a Cristina Bueno, minha companheira de trabalho de tantas décadas. Então, assim que a cultura popular entrou na minha vida, através dos mestres professores. Bom, na minha vida, a minha mestra professora está aqui ao meu lado. Eu tinha 14 anos e comecei a fazer teatro no Núcleo de Artes Cênicas do SESI e, de repente, culminou de a Inês estar nesse envolvimento da cultura popular e trouxe essas coisas para o trabalho pro Núcleo de Artes Cênicas. E a gente começou a vivenciar o processo de preparação de ator através da cultura popular, apresentando, dançando a Combuma Meu Boi com Cacuriá, e aí nos apaixonamos, o grupo inteiro, eu também, e fomos aí depois buscar outras vivências, viajamos para Pernambuco e estamos acompanhando os grupos. Era um momento de efervescência na cultura popular em Campinas, né? O Urucungos estava, né, brilhando, tinha a Casa de Cultura Tainã, a cultura popular estava começando a viralizar em Campinas de uma certa forma, né? Por toda a influência até do trabalho da Inês e da Cris, que puxou muita gente, aí, inclusive eu. E dessa forma que a cultura popular entrou na minha vida, e está até hoje, não saiu mais. E é isso, Gabi. Gabi. Fazendo É que a gente tá com a internet meio devagar aqui, mas a gente vai dar andamento. E assim, o Folia na Cidade foi criado em que ano nasceu essa ideia? Bom, Folia na Cidade foi um grupo que surgiu no Núcleo de Artes Cênicas do SESI. Núcleo de Artes Cênicas do SESI é um serviço do SESI, que já tem mais de 30 anos, eu sou professora há 25 anos. E no Núcleo de Artes Cênicas eu dava aula de teatro, né, como dou até hoje. Dava aulas de teatro e num dado momento, como eu me interessei muito fora do SESI pela cultura popular, comecei a pesquisar, cheguei a fazer uma montagem com a Cristina Bueno chamada Insiste Resiste, baseada em pesquisas que fizemos no Maranhão, do boi, do tambor, das caixeiras, das rendeiras. Eu, no SESI, resolvi desenvolver esse trabalho. Não dizia respeito à minha função era ser professora de teatro, né? Mas como eu tinha um tempo sobrando, eu resolvi propor ao diretor da época, que era o seu Francisco, de fazer um grupo dentro do SESI. Falei para ele que eu estava pesquisando as danças populares e que eu gostaria de criar um grupo dentro do SESI. Isso foi em 98. E o diretor deu maior apoio, falou, não, então pode criar esse grupo. Então, todos os alunos que faziam teatro nos demais cursos, que eu dava aula para crianças, adolescentes e adultos, eu convidei para participar, mais os adolescentes e adultos. Olha, quem quiser participar de um grupo de dança popular,
eu estou convidando, vocês podem ir, ter aula, sempre serviço gratuito do SESI, e muitos se interessaram. Então, esse grupo, num dado momento, chegou a ter 30, 40 pessoas. A gente chegava a apresentar com 40 pessoas, a viajar com 40 pessoas. Então, surgiu em 98 desse interesse meu que acontecia fora do SESI e levei para o SESI. Lá no SESI, o grupo desenvolvia o caroço, o cacuriá, que foram danças que eu aprendi no Saia Rodada com o Tião, e que tive a oportunidade de ir para o Maranhão algumas vezes para continuar pesquisando essas danças também. E o boi, que foi a nossa grande estrela. Eu resolvi propor uma peça que chamava O Desejo de Catirina, que nós escrevemos através de improviso, que contava a história do boi, o alto do Bumba Meu Boi, porque o boi do Maranhão, ele tem um alto, ou tinha, porque isso está desaparecendo, né? Cada vez mais, infelizmente, mas tinha uma história do alto do Bumba Meu Boi, a historinha que guiava o Bumba Meu Boi. Lá eles chamam de Bumba Boi, né? No Maranhão o termo mais correto é Bumba Boi. E fiz essa proposta, e através de improvisos nós começamos a criar um texto, que resultou no texto Desejo de Catirina. Existiam várias entradas de dança, é lógico, tinha o boi que dançava, aí com isso os alunos aprenderam a tocar, a Cristina Bueno fez a direção musical desse espetáculo e de outros também lá no núcleo, ela ficava responsável por ensinar a tocar os instrumentos e tudo mais, e eu ficava com a parte de teatro e dança. E essa peça fez um enorme sucesso, todo lugar que a gente ia, essa peça, as pessoas adoravam o Desejo de Catirina até hoje. É uma coisa assim impressionante como essa história chega nas pessoas, é forte para as pessoas. Então nós apresentávamos muito em escolas, porque nós apresentamos no SESI, aí chegou um dado momento, a necessidade de estar partilhando, começamos a apresentar nas escolas estaduais e municipais. Então, como era o processo? Eu sempre mandava falando sobre a peça, que ela era gratuita no SESI, inclusive, na época, a gente tinha um ônibus do SESI que nos levava, depois esse ônibus parou de existir, e as escolas é que pagavam o ônibus para a gente ia apresentava, sempre no período da tarde, então a maioria era adolescente, e eles tinham disponibilidade para estar apresentando, e com isso nós rodamos muito Campinas, todos os lugares, clubes que nos convidavam, eventos de folclore, apresentamos na Casa Tainã várias vezes, apresentamos no Urucungos também, em eventos do Urucungos. Então a gente ia por todos os lugares e sempre era muito sucesso essa peça O Desejo de Catirina, baseado no alto do Bumba Meu Boi, e a dança do cacuriá. Então a gente ia com uma dobradinha, isso atraía mais as escolas ainda. Então, isso aconteceu em 98, 99, e foi se prolongando no SESI por muitos anos. Cada ano existia uma montagem nova, nesse primeiro período sempre ligado à cultura popular. Então, a primeira peça foi O Desejo de Catirina, depois Cangaceiro Apaixonado, que era baseado em literatura de cordel. Depois nós chegamos a fazer o Macunaíma, que foi uma adaptação, que eram 40 atores, que tinha muita música, muita coisa acontecendo no espetáculo Macunaíma, e assim fomos caminhando dentro dessa história. Então, é desse período, de 98. Eu acho que o Marcelo pode falar um pouco mais de como que era essa dinâmica que a gente tinha de apresentações, de processos criativos que era tão intensa para eles e para mim também, é lógico. Bom, era uma época maravilhosa da vida. Eu tinha 15 anos e estava começando a fazer teatro e descobrindo a vida. Então foi adolescer em meio à cultura e aprender a ser ator na prática com a plateia, né? E a gente ensaiou, vivenciou o espetáculo, mas era um processo muito rico de apresentações. A gente apresentava, tinha dias 2 vezes por dia, e eu tive o prazer e o privilégio de fazer o
personagem do boi, o miolo do boi, né? Eu dava a alma pro boi e foi determinante, porque embaixo desse boi é uma força muito grande, né? Essa manifestação. Tanto é que o boi está presente aí no Brasil inteiro com diversas nuances, diversos sotaques. É muito forte. E você está debaixo daquela estrutura, né, dessa máscara boi, trouxe toda, para mim, uma coisa que é inesquecível, que eu acho que se não, de repente, se não tivesse esse vínculo com, né, possibilitado por ser o miolo do boi, talvez eu, de repente, nem tivesse continuado sendo artista, mas a gente foi com esse boi e dançou esse boi muito. E o grupo permanece até hoje, a gente sempre retoma. O boi, ele está sempre guardado, é um espetáculo de repertório. E é um sucesso sempre, porque é uma peça que a família inteira consegue assistir e se divertir e se emocionar. O pessoal que a gente cresceu e se tornou artista junto, depois viemos a nos profissionalizar, todo o pessoal do grupo, Chico, Catirina, todo mundo, a maioria das pessoas, né, se tornaram atores profissionais ou desenvolvem trabalhos paralelos que a arte tem papel fundamental. Então, o Desejo de Catirina é uma peça muito querida e o Bumba Meu Boi é uma manifestação determinante. É isso, Gabi. Não. A minha internet está danada. Aliás, tem foto aí, não vi. Tem. Aproveitando esse contexto que vocês falaram bastante, né, que o grupo é formação, que a Inês ela constrói dentro de um trabalho do SESI, né? Como é que era isso no final da década de 90, né? Na perspectiva, né? Tipo, o professor dando outra continuidade e como aluno, né? Vocês se recordam como que era naquela época para isso? Foi o que nem você mesmo falou, né? Foi um boom para a cultura popular, né? Então, eu dentro do SESI sempre tive muito apoio. Quando eu me propus a fazer o grupo, inclusive o SESI pagava os figurinos, incentivava, me liberava quantas vezes fosse necessário para todas as apresentações que éramos convidados, não é? E dentro do próprio SESI, os funcionários acabavam se aproximando muito. Interessante isso, porque depois disso eu realizei muitas montagens. Então o SESI é 25 anos, então é uma montagem por ano. Mas as pessoas não esquecem jamais, os funcionários antigos que estão lá há 20 anos, eles não esquecem jamais dessa peça e da gente com um grupo de dança. Não é? É uma coisa que ficou guardado para eles de uma forma assim, muito forte mesmo. E eu acho muito bacana isso, que justamente uma coisa da cultura popular, que é para todos, que toca todos. Então, eu acho isso muito bonito. Quando a gente ia para as escolas, era sempre um estranhamento, porque nessa época não era como é hoje, não tinham tantas opções. Hoje a gente tem muitos grupos de cultura popular em Campinas, graças, né, a Deus, que bom que a cultura popular ela se aproximou das artes cênicas, se aproximou mais das pessoas, as pessoas se identificam mais, buscam mais as suas raízes. Porque uma coisa que eu não falei que eu acho que é bonita, é que nesse grupo do Folia tem várias pessoas que são do Folia até hoje, que são pessoas que são do Nordeste, ou que tinham avós, ou que tinham pais que eram do Nordeste. Então, de uma certa forma, era um resgatar de uma cultura. Eu também, nesse momento, estava resgatando os meus avós, que eram maranhenses. Então, esse movimento, ele não era vazio, era um movimento
de busca mesmo, de você saber da cultura, de quem eram os seus avós, os seus pais, os seus ancestrais próximos, digamos assim. Então, isso era uma coisa muito forte. As escolas que a gente ia, as pessoas estranhavam, mas gostavam. Porque, imagino, o cacuriá e o caroço, para quem conhece, são danças, que tem um rebolado, que tem um colorido, e as pessoas, muito aquela coisa preto e branco, jeans, não é? E chegava a gente lá com roupa totalmente colorida, né? Eram as cores básicas, era verde, amarelo, vermelho, e às vezes a gente dançava para 400 alunos, 500 alunos, e era uma loucura aquilo, porque eles eram jovens, os alunos eram jovens, e eles viam uma coisa que eles nunca tinham visto, mas viam que aqueles jovens faziam aquilo com uma convicção, com uma verdade, com toda a força e o amor. Então eles achavam, nossa, tinham um certo fascínio, mas também achavam estranho. E dentro da cidade, esses espaços nos recebiam muito bem. Isso que eu estou falando. Nós recebíamos muitos convites, porque não existiam muitos grupos que trabalhavam com a cultura popular, né? Tinha a Casa Tainã, Urucungus, que eu estou me lembrando nesse momento as Folias de Reis, né, em alguns bairros, mas era uma coisa mais distante. Depois é que foram surgindo os outros grupos. Então era sempre uma surpresa e um gostar. Mas tinha gente que achava que era demais, né? Falava, nossa, é muita coisa, assim. Então, é isso. Né, Marcelo? Fala aí. Não, para mim era tudo muito gostoso, era uma delícia, porque, né, como eu disse, eu tinha 15 anos, então, ao mesmo tempo, estar dentro de tudo aquilo tinha um sentimento de pertencimento muito grande. Então, ao mesmo tempo que era um grupo de alunos que, né, fazendo curso de teatro, mas o grupo ali, ele conservava, ele tinha valores de cultura popular mesmo, porque era muito importante estar ali. Então, uma vez que você estava no grupo, para você sair, pessoas que foram saindo, né, por percalços da vida, foram, né, ficando mais velhas, tendo que batalhar a vida, foi sempre muito difícil, porque era uma coisa que não existe para os adolescentes, né, que é você pertencer a um grupo que não é na igreja e que não é na escola, né, às vezes existem só esses locais para os jovens estarem. E por um lado também, para quem está estudando teatro e para quem está fazendo, né, arte, estar numa instituição que pagava todo o figurino, que né, pagava alimentação, a gente não tinha gasto nenhum. Ao mesmo tempo que você não ganhava nada, mas você era aluno, estava se formando. Então a gente vivenciou meios de produzir cultura que nem na vida profissional você não vivencia, porque você paga para a sua roupa do seu bolso, você paga, dificilmente tem um patrocínio, né? Teatro é tudo muito difícil, e no SESI você poderia escolher o teu figurino e, né, a Inês ia lá, providenciava. Então era um ambiente de desenvolvimento muito legal. E o mundo naquela época, a gente pode parecer, né, que era antigamente, mas estava mais fácil para a arte no passado. Porque, assim, hoje em dia eu fico pensando, né, se a gente chegasse na escola hoje em dia, como que ia ser, hein? E naquela época era... Tudo bem que a gente era muito jovem, mas era tudo uma festa. E assim, estado de São Paulo, vê um tamborzinho, já acha que, né, que já tende a taxar de religiosidade, né? Só porque tem o tambor e as danças eram todas... A Inês e a Cris tocavam a caixa do divino já, ou os pandeirões do boi e tudo mais, e a gente fazia aquilo com tanta naturalidade, com tanta propriedade, que as pessoas, né, gostavam e não tinha muito drama no sentido de contestação, enfim.
era gostoso, era uma troca, uma ponte muito legal. E você apresentar 3 vezes por dia, parecia assim, era a vida de uma companhia profissional assim, atribuladíssima, porque tinha dia com 3 apresentações, e a gente vivia para isso. E para um adolescente em processo de formação, é determinante, porque você está ali, né, absolvendo da mesma forma, né, da transmissão da cultura popular dos mestres pela oralidade e tudo mais, mas também está vivenciando ser um brincante, né? Porque o brincante, ele tá na manifestação e ele vai para o local porque aquilo é muito importante para ele. E aquilo era importante para nós, porque a gente não conseguia viver sem. Então, eu me pergunto que era a cultura popular até, porque você não conseguia viver sem aquilo significava para você. E só tenho boas lembranças e muito do que sou hoje devo a essa trajetória rica na adolescência de formação. E tem muita coisa para falar, mas é isso, Gabi. Bacana. A resposta de vocês falam bastante sobre a questão o Marcelo da adolescência, né? E esse contato com o teatro e a cultura popular ao mesmo tempo, e aí você não está nem num perfil, nem no outro, mas você está transmitindo também um saber, uma manifestação através da possibilidade da arte, né, do teatro. Né? E assim, mediante tudo isso, né, vocês comentaram a questão do figurino, né, que o cinema estava nisso, e isso daí acabava facilitando até o acesso para quem ia estar assistindo, né? E assim, esse vamos dizer, bastidor do boi, né, que tem, a Inês fala das rendeiras, a questão de construir dos instrumentos, o pandeirão, as caixas, todos esses adereços, esses instrumentos, como é que era esse contato com outros elementos do boi, além da história? Além da história, esses outros elementos do boi, eles estavam presentes também. Porque o que acontecia nas viagens que eu realizava para o Maranhão, junto com a Cris, em pesquisa, a gente aproveitava para trazer algumas coisas. E esses elementos também estavam ali presentes. Então, era a questão do teatro, a questão da dança, a questão do aprender a tocar, a questão do cantar, que está diretamente ligada à cultura popular. A cultura popular, ela trabalha com uma multiplicidade de signos, não é? Dentro de uma mesma manifestação, você está vendo tudo isso, você está vendo a riqueza dessa roupa, você está vendo que é um figurino, você está vendo a riqueza rítmica, a riqueza desse ritmo, das melodias, das letras, desse bailado, como muitas vezes se chama a organização da dança na cultura popular, esse bailado que acontece, né, essa coreografia que acontece. Então, todos esses elementos são juntos. E dentro do boi, tudo isso é muito potente, é tudo muito bonito, não é? Vou aproveitar para falar do boi também, já que estamos falando dos elementos do boi, vamos falar do boi. Qual é o boi que eu tinha como referência? Lá no Maranhão, o boi é uma manifestação muito forte. É uma manifestação que movimenta a cidade inteira e movimenta várias cidades do estado. Então, quando que acontece o boi? O boi acontece no período junino, ele está ligado aos santos juninos. Então, nesse período que a gente está aqui nas juninas, o boi lá é muito intenso. Então, são muito bois. A gente fala, é pouca coisa, não é. Porque cada boi, além de ter muita gente envolvida, 60, 70, 80 pessoas, tem toda a comunidade em torno que participa disso. Então, muitas vezes um boi vai até um arraial apresentar, porque eles têm um apoio devido ao turismo, que é um período que as pessoas vão muito para o Maranhão, que é o período junino, justamente para ver as manifestações. E não é só o boi, tem várias outras manifestações acontecendo.
Então, os bois têm esse primeiro círculo, que é aquele que a gente vê das pessoas que estão ali efetivamente como brincantes, e tem os círculos que vão abrindo, as pessoas que bordaram aquelas roupas, as pessoas que construíram aquele boi, as pessoas que costureiras que fizeram aquela roupa, as pessoas que estão envolvidas com o batismo do boi, que estão envolvidas com tocar os instrumentos, fora as pessoas que seguem o boi, porque são como grandes escolas de samba, digamos assim, só para a gente entender. Então você tem vários bois e a população gosta mais de um boi ou de outro, então ela segue aquele boi que ela gosta mais. E no Maranhão, a riqueza é tanta que nós temos dentro da mesma cidade, dentro do mesmo estado, vários sotaques que a gente chama. O que seriam os sotaques? São formas de fazer o boi diferenciadas, mas que tem coisas diferentes. Então, os sotaques, lá no Maranhão, nós temos 4 sotaques que são os principais, que é o de matraca, que é só de percussão, o pindaré, que também é da percussão, não é? Nós temos um boi de orquestra, que dizem que é um boi mais novo, porque ele mistura a percussão com uma bandinha, então ele tem um fundo musical sempre, e é um boi que as pessoas gostam muito por causa disso, a população geral tem uma identificação por conta dessa musicalidade a mais, de não ser só a percussão, né? E nós temos o boi de zabumba. O boi de zabumba, ele é mais afro, né? Eles têm um tamborim grande que eles batem com a mão. Então, quando eu entrei em contato com essa diversidade dos bois, você tem que escolher um, você não pode trabalhar com todos ao mesmo tempo, senão também vira uma coisa enlouquecida. Então, eu fui atrás do boi de matraca e o boi de pindaré, que tem instrumentos musicais em comum, né? Que é o pindaré ou de baixada, que eles falam também. Então, quais são esses instrumentos? São o pandeirão, a matraca, o onça, né? E o maracá, que quem comanda é o cantador de boi. O cantador de boi no Maranhão é uma figura que tem um status muito grande. É uma coisa importante você ser um cantador de boi, né? Então, nós temos os grandes cantadores de boi, como o mestre Humberto, que já é falecido e que na época que nós estávamos pesquisando, a gente ficou bastante nessa comunidade do Maracanã, acompanhando desde o batismo do boi, porque o boi tem toda uma história. Ele tem um couro que é bordado, todo bordado com lantejoulas não, desculpa, com vidrilhos, e depois esse couro do boi todo bordado, que ninguém sabe o que é, guardado em segredo. No dia do batismo do boi é revelado. Aí você vai ver o que as bordadeiras fizeram no couro deste boi. E tem o batismo do boi. Inclusive, tem um padre lá no Maranhão, eu não sei nem se é vivo, porque já tem um tempinho que eu não vou para lá agora, fui muito num período, depois parei. Que ele fazia o batismo do boi mesmo, ia lá para batizar o boi. Então, o boi ele tem todo um ciclo, ele é preparado, ele nasce, ele é batizado, ele brinca em vários arraiais, e depois disso tem a morte do boi, que finaliza esse ciclo, tá? Então, as roupas são todas bordadas, de vidrilho também, chapéu. É lógico que quando a gente faz aqui, a gente não tem essa riqueza, porque nós não temos as bordadeiras e nem esses vidrilhos todos. A gente faz uma adaptação, a gente faz com lantejoula, o boi também, enfim. Mas é uma manifestação que a primeira vez que eu vi, eu fiquei totalmente apaixonada, encantada, isso até hoje. Fora a simbologia que isso traz, né? Porque é um boi que nasce, que vive, que morre, e ele nasce de novo no outro ano, com um couro novo, com uma roupa nova, com uma vestimenta nova, né? Uma gente renascendo com novas informações, se transformando a cada ano. Então, esse ciclo de nascimento e morte é o ciclo, né, da vida, das coisas que vão nascendo e morrendo na nossa vida no decorrer dos anos. Então, eu acho forte essa simbologia do boi. Eu acho que por isso que ela me encantou tanto também. E esteticamente falando, o boi é uma coisa muito bonita de se ver, que enche os olhos, pela força da música, pela força do ritmo, pelas vestimentas que são maravilhosas, pelo desenho, pela dança, pelo bailado, por tudo isso. Então, esse boi de matraca que foi o boi que eu tive como base até para a dança, porque a dança também tem variações no boi do Maranhão. Porque o boi em cada lugar ele acontece de um jeito, é o que o Marcelo estava falando. Eu agora estava em Porto Seguro no início do ano,
antes da pandemia, e eu vi um boi lá, de repente, acontecendo, que tinha uma história totalmente diferente, com uns personagens totalmente diferentes, ali na praça. Eu falei, nossa, tem um boi aqui em Porto Seguro totalmente diferente. Então, ele é bem forte, é um símbolo forte. E no Maranhão, mais do que nunca, porque no Maranhão também, o boi, ele é feito para São João. Então, ele tem uma ligação religiosa, ele tem uma ligação com o alto. Muita gente coloca o boi em promessa. Eu tenho uma promessa de colocar um boi porque eu fiz um pedido para São João e fui atendido. Então, tem uma ligação religiosa, tanto com o catolicismo, dos santos, como também com o terreiro. Tem o boi do terreiro, a gente chegou a ver o boi dentro do terreiro acontecendo com as suas ligações também. Então, a gente que olha acha que é só uma festa, mas o que a gente está vendo é uma capa, é o exterior, porque o que tem ali dentro tem muita coisa. Tem toda uma ligação espiritual também dentro do boi. A gente assiste e não sabe de nada. Enfim, passando aí para o Marcelo para continuar. Bom, o boi, a própria dança do boi é circular do miolo, né? E essa energia nos envolveu, tanto é que a gente está aqui até hoje, né? Com essa manifestação. E no Grupo Folia na Cidade também a gente vivenciou um pouco da construção dos figurinos, né? Porque nem todo mundo bordava, mas a gente ficava manufaturando lá, fazendo o artesanato dos figurinos, cada um cuidar do seu, né? Cada um ter cuidar do seu instrumento, do seu figurino, muito similar ao que acontece na cultura popular, né? O próprio boi, que eu dancei por muito tempo, ele ainda existe. É um boi que é feito adaptado, um boi de papel machê, e depois a gente enfeita. Ele está lá firme e forte até hoje. Tenho muitas lembranças embaixo deste boi. E tudo isso é muito rico para o ator, para o ser humano de uma forma geral, mas para quem tem pretensão de ser ator, você vivenciar a formação através da cultura popular foi muito legal. É isso, Gabi. Além do boi, o Folia na Cidade também trabalha com dança, como vocês mesmos falaram várias vezes, né? Não quer falar um pouquinho sobre essas danças, para a gente entender um pouquinho o que é o cacuriá, se tem alguma outra dança também, né, que nem o boi, né, tem várias vertentes, aí várias direções, vários jeitos de fazer. E aí eu não sei se o cacuriá também tem esse né, regional. Explicar um pouquinho pra gente sobre o cacuriá e outros que vocês fazem, não sei. Bom, outra coisa também que no grupo fizemos muito são as danças maranhenses do cacuriá e do caroço. O cacuriá é uma dança que vem do carimbó das caixeiras. Então, o carimbó das caixeiras é o momento que, na festa do Divino, existe a derrubada do mastro e as caixeiras que até então estavam numa função sagrada, tocando as músicas para o Divino, elas deixam as caixas depois da derrubada do mastro, né? E vão fazer o carimbó das caixeiras. Nesse carimbó é um ambiente totalmente diferenciado. Elas dão risada, elas brincam uma com as outras, elas bebem, né? Então é uma coisa totalmente como se fosse uma festa final. E nessa festa final também tem o tambor de crioula, depois da derrubada do mastro. Da onde veio o cacuriá? O cacuriá surgiu de um grupo de lá de São Luís, o Laborarte, que é um grupo que já deve ter 40 anos, 35 anos. E esse grupo, num dado momento, trouxe uma caixeira que fazia parte do ciclo do Divino para estar ensinando as pessoas e para estar trabalhando esse carimbó.
E disso foi se transformando, não é, numa dança que é o cacuriá. Então, o cacuriá não é que ele seja um parafolclórico, mas ele já tem um olhar que é um olhar mais artístico. Tem essa diferença, já teve uma transformação. O carimbó das caixeiras é uma coisa mais solta, é uma coisa diferente. O cacuriá, não. E o cacuriá, ele tem uma sensualidade também, né? Bastante grande, tem um rebolado e tudo mais. Então, era uma dança que, dentro do Saia Rodada, que o Tião Carvalho dirigia e era a pessoa que cantava e nos trouxe essa cultura, ele passou para a gente essa dança. E o Saia Rodada chegou a fazer várias apresentações, existiu durante um tempo. E eu estava no Saia Rodada, então essa dança do cacuriá foi a que eu levei para os meninos. E eles se identificaram muito com a dança, né? Porque tinha uma interação, e eu acho que a cultura popular e esses encontros tem essa função também da interação. Eu conheço pessoas, eu faço amizade, eu danço com elas, eu olho nos olhos, né, eu tenho essa possibilidade de troca de energias. Então nós fazemos o cacuriá, que era uma dança que eles gostavam muito, e eu também, né, que a gente toca na caixa do Divino. Depois até posso tocar aqui um pouquinho, deixei a caixa aqui de lado, né, para poder tocar. E o caroço também é uma dança que é do Maranhão. O pessoal fala caroço de Tutóia. Por quê? Na cidade de Tutóia que ele se consolidou mais, né? Tinha uma pessoa lá, que era uma pessoa muito potente, que era a dona Elza, que ela conseguia agregar as pessoas com essa dança, e esse grupo começou a ir para São Luís também no período junino, está se apresentando e ficou conhecido. O caroço é uma dança que tem bastante influência indígena, a marcação do passo lembra muito a questão indígena, né? O corpo é meio um bloco, que sempre está em busca da terra, aquela coisa do índio, que como se socasse o chão. O carimbó já tem mais um rebolado, você tem esse socar, mas você tem um reboladinho, então ele tem uma diferença. Então são duas danças, e tanto uma como a outra, as músicas são muito fáceis, sempre remetem a questões muito simples de animais, então elas são muito lúdicas também. Tanto é que as crianças gostam muito dessas danças, porque elas estão falando tempo de animais, de atividades ligadas ao universo rural. E essa pegada mais sensual, quando eu trouxe as danças para cá, eu deixei um pouco de lado, porque no Maranhão era muito. Aí essas danças vieram para cá, elas ficaram mais amenas, até porque eu trabalhava com os adolescentes, então não existia tão forte isso. Então são duas danças que até hoje no Maranhão são praticadas. A dona Elza já faleceu, não está mais aqui nesse mundo, né? A dona Teté também, que foi a caixeira, que foi para esse grupo de teatro também, mas as pessoas que ficaram deram continuidade. Então, no caso da dona Elza, ela teve parentes que deram continuidade, e no caso da dona Teté, pessoas que eram do Laborarte deram continuidade para isso, como a Rosa Reis, por exemplo, que meio assumiu esse lugar que era da dona Teté, que é uma cantora maranhense que também é caixeira. Ela assumiu esse papel e deu continuidade, o que é fundamental, porque se você tem uma grande mestra, uma pessoa de grande potência, que de uma hora para outra foi embora, quem que vai dar continuidade para isso, né? Se não tem ninguém que pega e leva para frente, não fala, vou aqui agora eu, né? Não sou que nem ela, não tenho tudo que ela tem, mas vou lá com toda a coragem fazer isso. E muitas vezes é isso que acontece, a gente às vezes não se acha tão, fala, nossa, mas eu vou fazer isso? Sim, eu vou fazer porque é do coração, é uma coisa que eu me identifiquei, que eu gostei, e eu vou fazer porque está dentro de mim. E é uma coisa muito amorosa, eu quero que as pessoas conheçam isso. Então, eu tinha muita essa emoção, eu quero que as pessoas conheçam isso. As pessoas precisam conhecer o boi, as pessoas precisam conhecer essas danças, porque isso existe, isso é bonito, isso é potente, isso é brasileiro, isso faz parte da nossa cultura. E eu era uma apaixonada, queria que todo mundo conhecesse a minha paixão, né? E o Marcelo fala aí agora como era a experiência deles, adolescentes, lidar com essas danças aí. Dentro dessas danças todas também, tinha o coco, que a gente fazia também no espetáculo, né, que é do Nordeste todo, mas também tem no Maranhão. E nesse espetáculo Brincando na Ilha, porque Brincando na Ilha era uma alusão a brincar, né, de vivenciar a cultura popular na ilha de São Luís, né? As danças eram de lá. Tinha também
coreografias de baralho, que é uma outra dança do Maranhão também, do carnaval. E para nós era tudo uma festa, no sentido de que era uma descoberta da cultura popular. E uma descoberta que tinha o prazer também de compartilhar. Porque, assim, o teatro ele já é libertador. O teatro aliado à cultura popular, então, é liberdade muito maior. Por quê? Eram adolescentes com todo o peso do mundo nas costas, né? Com toda a vergonha de viver, de existir, com toda a repressão social que o adolescente, né, amargura. E você ter que rebolar em público, dançar, cantar, sorrir para as pessoas. Era muito gostoso apresentar. E eu lembro que até hoje eu tenho essa relação, quando a gente faz algumas vezes ainda, mas de você pegar pessoas na plateia, sorrir para ela, dançar para a pessoa. Era uma troca fantástica. E tanto é que acabava o espetáculo, a gente acabava com uma dança bem agitada, você estava exausto, mas assim, com todas as sinapses realizadas de prazer. Então, para quem faz é prazeroso, e para quem assiste é muito gostoso. Então acontece essa química boa. E dentro de todas essas manifestações populares que essas mestras poderosas, né, que despertou todo esse movimento em Campinas, também a gente treinava e começamos a querer nos aperfeiçoar. Depois de tudo isso, a Inês e a Cris foram as primeiras que trouxeram o cavalo marinho para Campinas também, né? Acho que caiu a imagem da Inês aqui. Voltou. Foram as primeiras que trouxeram essas outras, aí já as danças pernambucanas, né? Além das danças maranhenses, começou a rolar a paixão também pelas danças de Pernambuco, o caboclinho, o cavalo marinho. Então, elas sempre estavam, Cris e Inês sempre estavam assim na frente, porque elas já tinham viajado, né? Já tinham vivenciado isso por todo lado, e a gente estava começando a absorver aquilo. Então, um ambiente riquíssimo de viver, né? E crescer como artista nesse aspecto. Gratidão. Ai, vamos ver. Gratidão. Aí, só para sintonizar vocês, né? A gente está com. Que acompanha vocês há um tempo já. A Valéria de Paula, a Bill Dias, a Renata Damas, né? Falou do Coco, né? A Sulamita também, né? Então, assim, tem até uns comentários bem bacanas, né? Que falam que o Marcelo Lírio, formador cultural com excelente repertório, que coloca de forma tão envolta que contagia todos. Aí, né, do Marcelo, porque, né, do Marcelo ouvindo os elogios, né? Com certeza. E a gente tem um comentário da Bill Dias, né? Aí a Bill Dias também, ela comentou no semana passada, né? Mas ela coloca aqui, a base, a partida popular integrou o corpo, a mente e o coração de maneira pulsante até hoje. Inês Vieira maravilhosa em todas as suas propostas. Então, acho que esse pessoal que acompanha você há um tempo deve sentir, né, como a palavra que a Inês usou, a emoção, né, certo, de construir junto aí, eu acho que é latente quando houve depoimentos. Aí, aproveitando, a gente falou do boi, falou das danças, né? A Inês, ela preparou uns registros pra gente. Eu vou passar pro pessoal, Inês. Sim. Tudo bem? Peraí que eu já vou... Aí você explica pra gente direitinho cada momento?
Sim, sim. Bom, essa é uma foto do início do Folia da Cidade, de 98. Temos várias pessoas queridas aí que ainda estão conosco no grupo. Algumas passaram e foram embora, mas muitas ficaram, que é justamente algumas que você estava falando, a Renata Damas, a Bill Dias, a Sulamita, o Josias, o Daniel, né, Daniel de Almeida. Então, são várias pessoas que estão aí hoje fazendo arte, né, nas mais diversas, nos mais diversos lugares, e sendo professores também, que é muito bacana, né? São pessoas que trabalham com arte e educação, são pessoas que estão aí trabalhando com adolescentes também e com crianças. Então, eles novinhos aí, é um pessoal bem novinho. E eu também novinha, né? A Cris não está na foto porque ela tirou a foto. Então, aí também é o Edson Senna, o Ari e o Daniel. Os três também em 98, na peça O Desejo de Catirina, o Boi lá no fundo, não é? E também estão com a gente até hoje, quando a gente realiza o Boi, aí que a gente realizou no Urucungos, eles estavam aí também, lá nas Cacheirosas, quando a gente faz. Estão com a gente até hoje porque tem o coração aí no Boi. Então, essa daí é uma foto do Desejo de Catirina. Aí é o grupo de dança, dessa dança que eu estava falando, que é o Carosca Curiá. E nós fizemos essa apresentação no Parque Jaraguá, em São Paulo, isso em 99. Então dá para ver que o grupo era bem grande, bem animado. E foi um dia muito feliz para todos, né? As viagens sempre eram muito felizes, como são até hoje, quando a gente vai viajar e pode partilhar com outras cidades, com outros lugares. Pode ver que o figurino é bem colorido, né? Que a gente estava falando dessa cor toda. Essa foi uma apresentação que já foi mais para frente, foi no Sesc, porque o que aconteceu? Aí tivemos um movimento que foi que, num dado momento, essas pessoas saíram do SESI, porque eles não eram mais adolescentes nem tão jovens, e cada um precisava tomar o rumo da sua vida, né? Então as pessoas casaram, tiveram filhos, foram ter outras experiências, mas a gente começou a apresentar fora do SESI. Então, nesse período, a gente até mudou o nome, a gente não usava o Folia na Cidade, porque o Folia na Cidade remetia muito ao SESI, porque o grupo ficou lá durante 10 anos, então a Folia na Cidade, SESI, já era ligado, Núcleo de Artes Cênicas do SESI. Então, nós começamos a usar o nome de Lápis Lazuli, que era uma companhia que eu e a Cris fundamos no início da década de 90, fizemos alguns trabalhos, então a gente voltou a usar esse nome, mas era o pessoal do Folia que fazia. Então, essa foi uma apresentação no Sesc daqui de Campinas, o pessoal um pouco mais velho, que foi em 2007. Essa daí é uma das fotos mais novas que temos, porque essa daí foi em 2017. Nós fizemos uma remontagem do Desejo de Catirina. Na verdade, o Desejo de Catirina ficou dormindo por uns anos, e teve um evento no SESI que foi o Núcleo de Artes Cênicas 30 anos, que o Núcleo de Artes Cênicas completou 30 anos. E nessa comemoração eu propus resgatar alguns espetáculos que foram importantes para a gente. Um desses espetáculos foi o Desejo de Catirina. Então, nós conseguimos remontar com grande parte do elenco. Algumas pessoas foram novas. Nesse momento também entra a Juliana, entra o Tiago, que são pessoas que estão com a gente aí no Boi, porque tem esse movimento de renovação. Algumas pessoas permanecem, algumas saem, algumas entram. Isso é que garante a continuidade da brincadeira e continuidade das coisas. A Bia Medeiros também foi uma que entrou no Boi, fez personagens, está com a gente. Então, dentro desse movimento, essas apresentações foram no SESI. O Boi que o Marcelo falou é esse aí, olha só, ele é de 98. Quanto tempo tem esse boi? É um boi antigo. E esse boi foi reformado, é lógico, não é? Mas ele é dessa data, é um boi que é de papelão. Aqui essa apresentação aí do Urucungos, quando a gente apresentou aí com vocês o ano passado, né? Tem a Renata ali, a Bill, o Daniel.
eu acho que é a Juliana que está também, né? Tô sem óculos aqui, não tô vendo direito. Mas foi a apresentação que a gente fez no Urucungos e que foi muito gostosa e que esse ano a gente ia fazer novamente, né? Que com tudo que aconteceu não foi possível. Essa fotografia da festa junina das caixeiras, né? A caixeirosa juninas que a gente faz, que foi do ano passado também. Então, o Marcelo que está aí, que ele está fazendo o Chico. E essa peça, o interessante é que eu não contei a peça, né? Eu preciso contar a peça, porque eu estou falando dela, mas não contei nada. Então, eu vou contar resumidamente. Essa peça, ela foi baseada no Alto do Bumba Meu Boi, que é o quê? É um boi, que é o boi preferido do patrão. Lá no Alto do Boi, eles falam que é o boi de São João, é o boi de São João, remetendo ao São João. E esse boi, ele é um boi muito querido, ele é um boi muito amado pelo patrão. E em um dado momento, o Chico, que é o empregado da fazenda, resolve pegar esse boi e matar esse boi. Por quê? Porque ele queria a língua do boi, a mulher dele desejava a língua do boi. Então, ela estava grávida e queria comer a língua do boi. E ela inferniza a vida do Chico para o Chico matar o boi. Então, o Chico aproveita que o patrão vai viajar para a capital e mata o boi. E rouba essa língua do boi, corta, mata o boi, né? Roubou a língua, matou o boi. Mata o boi e rouba a língua. E o patrão volta e fica totalmente acabado, porque era o boi favorito dele, era o boi que ele amava. E fica sabendo que foi o Chico que fez isso. E manda chamar o Chico. Chico vem, né, e acaba confessando que foi ele, porque viram o que ele podia fazer. E eles têm a ideia de ressuscitar o boi. Vamos chamar um médico, vamos chamar alguém para ressuscitar o boi. Na nossa peça, são 3 pessoas que vêm para ressuscitar o boi. O padre, mas o padre não consegue ressuscitar o boi. Vem o médico, mas o médico fala, olha, esse boi já era, não tem jeito, vamos levar para a universidade para pesquisar. E, finalmente, vem um índio, que é um pajé. E o pajé que consegue trazer a vida de volta. Porque o boi tem isso, o boi ele é muito brasileiro nesse sentido do boi. Porque ele tem a vestimenta portuguesa, que é dos bordados e do veludo, e das botas e do chapéu, que não tem a ver com o clima nordestino. Né? Ele tem um ritmo, que ele é um ritmo afro, né? Porque usa-se muita percussão. E ele tem uma dança que é indígena. E a figura do índio, da tapuia, que são as meninas que dançam, do caboclo de penas, é muito importante dentro de todos os bois. Então, tem muitos índios em todos os bois, que são as tapuias, que são os caboclos. Então, aí o pajé, justo o pajé, que tem a magia, que tem o coração, que tem a integração com a natureza, com os animais, que consegue ressuscitar o boi. E o Chico é perdoado, e aí se realiza uma grande festa de finalização para celebrar esse reviver. Né? É lógico que isso que nós fizemos foi uma adaptação, foi um texto que foi escrito junto com eles, à base de improvisos, mas a história do Alto do Boi praticada no Maranhão pelo boi é isso, é o Chico que rouba esse boi morre, o patrão descobre, em alguns altos do boi, o Chico fala assim, não, eu só peguei um pedacinho do fígado porque a Catirina estava com vontade, que ela tá grávida, então não é a língua, é o fígado. E aí no fim, às vezes, não é o índio que ressuscita, é outra figura que ressuscita. Então, tem essas variações, mas na peça que a gente faz, é essa história aí que a gente tem do boi. E a Gabi, mandamos um vídeo para ela também, porque a gente está falando aqui, às vezes não se tem ideia se a pessoa não viu, né? Então, temos aí um vídeo também curtinho, de 1 minuto, que tem a dança do boi, que a gente fez o ano passado nas Cacheirosas. Você quer colocar, Gabi, o vídeo aí para o pessoal ver? Que daí, se alguém não tem ideia do que se trata, já fica sabendo. Então, Oi? vou colocar então, pessoal. Tá. Enfim, então é isso. Até hoje a gente continua fazendo aí as apresentações. É uma coisa que entrou no coração de todo mundo nesse período todo.
que estamos aí, ou seja, de 98 para cá ainda sobrevive, resiste, não é? Insiste e resiste. E sempre é uma alegria muito grande, é um prazer muito grande para todo mundo estar fazendo esse espetáculo, tá tocando, tá cantando, tá dançando. A mesma coisa com o caroço, a mesma coisa com o cacuriá, né, que são essas danças que a gente faz há tanto tempo e que moram aí no coração da gente. Do Folia na Cidade, né, da continuidade desse trabalho, como foi. Então, além dessas danças todas, do boi, nós fizemos alguns outros espetáculos, como eu estava falando, do Cangaceiro Apaixonado, que era baseado em literatura de cordel, com esse mesmo elenco. Fizemos uma Macunaíma, que foi uma montagem que demandou muita pesquisa também. Fizemos o Círculo de Giz Caucasiano como cavalo marinho. Foi uma experiência de criar o cavalo marinho, em cima do cavalo marinho, as danças dos personagens. E nesse momento também, o pessoal do grupo pôde ter uma experiência que foi de estar indo conosco lá para Recife. Então, eles tiveram a oportunidade de ter aula mesmo com alguns mestres lá em Recife, o que eu acho que foi bem importante. Em Recife, em Olinda, foi uma coisa bem importante também para essa formação e essa proximidade, porque até então era uma coisa que a gente trazia, diferente de você ir lá, você poder estar pesquisando, você poder estar vendo as coisas, não é? E sentir a energia que é dessas manifestações. Então, acho que foi um momento bem importante do grupo. Depois disso, eu como professora e como diretora, ficava pensando muito, né, dos aprendizados da cultura popular. Porque na cultura popular, você aprende algumas coisas. Não é só o aprender da dança e da música, você aprende alguns valores, digamos assim. E esses valores se transferem para outras coisas. E dentro da cultura popular, a gente sabe que as manifestações têm um significado muito forte para as pessoas que são envolvidas na brincadeira. E eu ficava pensando, poxa, estou trabalhando com jovens que são da cidade de Campinas, uma outra realidade. O que é significativo para esses jovens? O que para eles é sagrado? Então, aí surgiu a proposta de não mais realizarmos propostas que a professora trazia, a diretora trazia, mas sim que eles pudessem propor. E nós encontramos aí uma linguagem bastante contemporânea, porque eles é que estavam propondo, e eles eram jovens. Então, dentro dessa linguagem foi feito todo um trabalho que tinha as danças brasileiras como base. A gente usava o mergulhão, que é uma dança em círculo. Então, continuei falando um pouquinho, eu estava falando desse processo, da nossa mudança, da transformação, de achar o significado para vocês que eram jovens na época e que disso surgiu um espetáculo muito potente, muito forte, que retomamos também na comemoração dos 30 anos do Núcleo de Artes Cênicas. E nessa retomada, de novo, ele tinha a mesma força de quando ele foi feito, que foi 2002. Inclusive, ficamos impressionados com isso. Falamos, nossa, como assim? Fizemos um espetáculo em 2002, retomamos agora, em 2017, ele continua com toda uma potência. Então, acho que você podia falar um pouquinho, Marcelo, sobre o Bruta, né? Sobre o que a gente tratava no Bruta, assim, resumidamente. Enfim, fica aí com você a palavra agora um pouco. Bom, o Bruta Flor aconteceu no ano de 2001, né? 2001? 2002. E ele foi o primeiro espetáculo onde a gente expandiu, né, a linguagem para tentar buscar uma linguagem contemporânea, mas partindo das raízes, né? Vendo como que isso iria acontecer nessa nova pesquisa, né? E como a Inês mencionou anteriormente, no processo criativo, foram trabalhadas coisas que a gente tinha como sagrado e como importante, cada um tinha o seu altar, trazíamos, né, itens com simbolismos pessoais. E isso,
produziu um espetáculo muito forte, que eu encontro pessoas que até hoje lembram do espetáculo, porque o Brutaflor ele falava muito, né, esse nome é o simbolismo total do espetáculo, Brutaflor, né, que é a vida, é uma flor, mas é bruta. E como viver na cidade, né? Então foi o ápice da realização, assim, para a gente que estava, né, dentro da cultura popular, mas almejava também passear por esse simbolismo de pessoas, né, que também estavam ali naquela urbanidade e dentro daqueles conflitos. E foi um espetáculo que viajou nas viagens teatrais do SESI, ficou em cartaz por muito tempo, né? Era um conteúdo muito de simbolismos muito fortes e que deixavam o público, as pessoas muito mexidas. Fizemos o espetáculo novamente, mas nessa época triste que a gente vive, né, de ataque à arte, à cultura, aos professores, nós fizemos algumas alterações, né, porque não cabia mais para o momento atual algumas coisas do espetáculo que, né, de certa forma, produziriam tensões um pouco arriscadas para o momento, né, esse momento triste do país que a gente vive para a cultura e de perseguição dos artistas e tudo mais. Mas, depois do Brutaflor, ainda se sucederam mais 2 espetáculos. A gente fez uma trilogia da cidade, nesse outro lugar, nesse outro entendimento, né, da cultura popular utilizada no processo, mas não necessariamente presente, né, como a gente até então estava acostumado. E o que mais podemos falar do Bruto? Não, eu acho que é isso, né? Só porque nós estamos falando do Folia na Cidade enquanto grupo de teatro e essa mudança aconteceu. E a partir daí as duas coisas começaram a correr paralelas. A gente tem as montagens, que são essas montagens que são contemporâneas, com uma linguagem diferenciada, não é? Mas também os espetáculos, a dança, a cultura popular está sempre presente com a gente. Depois também, num outro período, em 2000, porque esse grupo, o movimento da dança, lá no SESI, o pessoal do Folia saiu, mas eu continuei dando as aulas. E também muitas pessoas entraram e saíram, depois se juntaram ao Folia, então havia essa troca também, de pessoas novas que iam entrando, e quando tinha uma apresentação, eles participavam juntos. E em 2010, surgiu uma ideia de fazer um evento que chamava Manifesta Maranhense. Esse evento surgiu de um desejo meu e da Cristina Bueno, que era de estar fazendo um evento que pudesse ter várias manifestações da cultura maranhense que nós somos tão envolvidas e gostamos tanto. Então, tinha a participação do Folia, que dançava o cacuriá, o caroço, fazia o boi, e tinha a participação das caixeiras. Então, as caixeiras participavam também, mas elas participavam fazendo o ritual do mastro, fazendo músicas sagradas, e era uma grande festa que a gente fazia, convidava muitas pessoas. Então, era o desejo de manter acesa essa chama da cultura popular, não abandonar, mas mantê-la acesa. E a saudade que tínhamos disso. Então, quando teve essa proposta, as pessoas foram, não, vamos continuar a fazer isso, vai ser maravilhoso. E essa proposta teve início na casa de uma pessoa, que na época era o Tiago Carvalho, que é capoeirista, e ele tinha uma casa muito grande, que tinha um campo de futebol, falou, vamos fazer uma manifesta lá. E convidamos vários artistas que tinham envolvimento com o boi, a Glória, o Marcão, o Magrão, quem mais que eu lembro que estava lá? Estavam várias pessoas. E começamos a fazer. As pessoas iam para tocar, para fazer o boi, e foi um movimento que durou um período. Depois nós passamos a fazer esse evento no Casarão.
lá no casarão de Casa de Cultura, de Barão Geraldo, por mais uns 2 anos. Esse evento era um evento que, a princípio, a gente falou assim, vamos fazer de 2 em 2 meses, né? Nós já passamos, bom, vamos de 6 em 6 meses, porque a gente via que era difícil, que não era fácil, era uma festa toda para produzir, para fazer, e que não dava para fazer tantas vezes no ano. Até que começamos a pensar em fazer, como o Manifesto Maranhense, o Arraial Junino, que foi da última vez que fizemos, que foi em 2013. Aí, por motivos internos, a gente não podia mais fazer no casarão, não me lembro ao certo o que foi que aconteceu, mas a gente não podia mais fazer a festa lá. O pessoal do casarão falou que não dá mais para fazer a festa aqui. Então, o que a gente fez? A gente foi para a Cooperativa Brasil, que era uma casa de forró que tinha aqui em Campinas, que quem tem um pouquinho mais de idade aí conhece, né? Não precisa ter muito, não, porque ficou muitas décadas a Cooperativa Brasil. Mas aí não gostamos do lugar e acabou não dando certo, e aí não fizemos mais o Manifesta também. Mas foi um projeto bem interessante, porque daí deu para perceber que tinham várias pessoas na cidade que tinham também esse desejo de estar, inclusive o pessoal do Urucungos, tinha gente do Urucungos que foi também. Eu sei disso que tem uma fotografia que tem um pandeirão lá escrito Urucungos. Eu estava vendo as fotografias e eu vi esse daí, um pandeirão escrito Urucungos. E era bem interessante. Agora, outra coisa também, que eu gostaria de mostrar para vocês um pouco os instrumentos desse boi que eu estou falando, que eu separei aqui, deixei aqui, e a Cris aqui está comigo também, esperando para a gente cantar uma música. E aí, gostaria de estar mostrando para vocês esses instrumentos, então, que a gente estava falando. Ó. Eu comecei essa live cantando uma música. A música que eu cantei é uma música que é minha, foi uma música que eu fiz logo no início do Folia, com toda a simplicidade. E tem uma coisa que eu preciso dizer também. Quando eu comecei a cantar as músicas do boi, tinha um preconceito, gente, porque falava assim, olha, para se cantar boi tem que ser homem, tem que ser com vozeirão, bem grosso. E via eu cantar com a minha voz, que é mais suave e tudo mais. Falava, isso daí, cheguei a receber críticas. Eu falei assim, como assim? Mas eu gosto do boi, eu cantarei boi, mesmo sendo mulher, de voz mais fina. Mas isso mudou, viu, gente? Estou falando de um tempo atrás, porque hoje em dia, no próprio Maranhão, você encontra as cantadoras de boi, coisa que não tinha antes. Você não encontrava mulher liderando boi e cantando boi. Já teve essa transformação de pensamento, que foi uma coisa muito bacana. Hoje em dia, tem cantadora de boi, mulher que canta boi, e canta do jeito dela, não é? De uma forma mais feminina, não precisa copiar o homem. Então, essa música que eu abri a live aí cantando, que é uma música tão singela, né? Não sou compositora, foi uma coisa que veio do coração. Quando eu canto, eu lembro disso, né? Que eu sou mulher e por que não posso cantar boi? Então, um dos instrumentos básicos é esse, gente, é o pandeirão. Esse pandeirão é um pandeirão que não é do Maranhão. Esse pandeirão é do Toshiro, que é um artesão aqui de Campinas, que muitos conhecem, e ele faz o pandeirão do boi. Certo? Esse pandeirão dele tem uma taxinha em volta. O pandeirão que é do Maranhão, eles fazem um tipo com aro aqui, que não existe essas taxinhas. Ele é encaixado e é um dos instrumentos principais. Esse pandeirão é pequenininho e levinho, ele é feito de uma madeira leve. No Maranhão, os pandeirões são muito maiores. São homens, geralmente, que tocam, eles seguram aqui em cima. Então, realmente, você tem que ter uma força no braço para estar segurando. Esse é um outro toque do pandeirão, aqui do pindaré. Nós temos um outro instrumento que é muito importante, que é a matraca. Tanto é que se fala que é o boi de matraca. O que é a matraca? A matraca são esses dois aqui, são duas madeiras que você bate uma contra a outra, produzindo um som e um ritmo, que é usado no boi de matraca e também no boi da Baixada, que é do pindaré. Essa matraca, a população também tem. Então, não é só o pessoal do boi. Então, o boi sai na rua e tem muitas pessoas que compram a matraca e vão atrás tocando. A matraca tem a seguinte história, que para tocar a matraca, você está chamando
né, São João, para te ouvir, para atender os teus pedidos, os pedidos que você está fazendo a ele. Que lembra que eu disse que tem uma ligação religiosa aí do boi também. Então, a matraca, você toca... para você estar chamando o São João, acordando o São João, para ele atender os seus pedidos. Então, é um instrumento que é muito importante também dentro do boi. E eu estou com a Cris aqui agora, que eu vou convidar para se aproximar. Vem cá, Cris. A Cris vai falar do onça. A Cris está toda caracterizada aqui, ó. A gente combinou de colocar a roupa para estar cantando para vocês. E é o onça. Acho que você ficar em pé aqui, mais atrás, dá para... Esse é o onça, que é um instrumento também. Você quer falar do instrumento? Quer que eu fale? Não, pode falar. O onça, ele é um instrumento também que é base, ele é o coração do boi, ele é a pulsação do boi. Ele é uma cuíca, Qual que é a diferença? A cuíca que eu digo porque ele tem um pauzinho que você toca, como da cuíca, tá vendo? É uma varetinha que você tem aqui, que você vai tocar com um paninho molhado, como da cuíca. Mas ele é chamado de tambor onça. No Maranhão, ninguém gosta que chamem ele de cuicão. Ele não é um cuicão, ele é um tambor onça. E só para as pessoas terem ideia do que a cuíca é uma coisa mais próxima. Mas é o tambor onça, que é o coração do boi. Esse tambor aqui, nosso... Também é do Toshiro, né? A gente sabe que é do Toshiro pelos desenhos aqui. A gente até trouxe um que era do Maranhão, mas acabou quebrando, o couro rasgou e tal. Nós adquirimos esse aí do Toshiro. Então a Cris vai tocar um pouquinho aqui para vocês sentirem a potência da onça. Então esse é o tamboroso. E o maracá, que é o instrumento que o cantador de boi vai tocar, né? Ele é que comanda o maracá tocando... Então, esses são os instrumentos básicos. Então, para a gente fazer, a gente precisava aqui de 4 pessoas. Como a gente não tem, a gente está aqui nessa alternativa de tocar um instrumento e depois tocar o outro. E a gente combinou aqui de cantar 2 músicas, né, Cris? Para vocês. E como estamos aqui na continuidade... Mas aí a gente vai cantar aqui. Olha, só para ter aqui, esse daqui é um papel que foi botado aqui. É um papel super simples, não vai dar de nada, mas só para entender, né? Olha, ele é todo bordado, e assim que é toda a roupa do boi. Eu bordei mesmo. Ele é todo bordado de vidrinho. Só que no caso do Maranhão é inteiro, tá vendo? Você não enxerga nada de preto mesmo. Você só vai enxergar os vidrinhos, certo? Os desenhos que são feitos. Esse aqui é um chapéu simplesinho. E aí nós temos também a pala, é a mesma coisa. Essa daqui eu comecei a bordar, a gente confessa que nunca terminei, é uma coisa bem difícil. Mas a mesma coisa, a pala ela é inteirinha bordada. Você não está enxergando aqui nenhum desenho preto. Está enxergando só os desenhos. E agora a gente vai cantar uma música para vocês, que o próximo já deve estar terminando, né, Gabi? Você tem que falar com a Gabi, gente. Eu estou me guiando sozinha aqui na história, porque nós não estamos nos falando aqui. Vamos lá? Chega mais para cá. Nós estamos Chega mais para cá. No quadradinho. Não tem problema. Tudo bem. Pode entrar mais. Vai lá. Entra mais. Opa, agora aumentou aí o negócio. Eu vou reunir meu batalhão com a ajuda de Deus e do Senhor São João. Eu vou reunir meu batalhão com a ajuda de Deus e do Senhor São João. Vou cantar, eu vou aprender
ajuda dos filhos teus, eu vou guardar-me, vou cantar tua pro povo aprender. Ajuda dos filhos teus, eu vou guardar-me, eu vou E aí é isso, eu quero agradecer as pessoas que estavam acompanhando a live até agora, né? Foi muito importante várias coisas que vocês falaram. A gente conseguiu achar várias informações dentro do que a gente faz também com o Urucungus, né? Quando você explica, fala dos tipos dos boi, a gente sente que tem vários bois, né, na composição do que é do boi que vocês fazem, que é o desejo de Catirina, né? Então, daí, assim, muito gratificante ver como as culturas, elas estão bem sintonizadas, né? Então, eu agradeço imensamente, assim, pela contribuição, né? Por mais que é um grupo de teatro, né? Mas vocês tiveram um foco aí que foi importante para a cultura popular. Agradecer ao Marcelo também por ter aceito o convite de estar com a gente essa noite também, para estar compartilhando a experiência, a vivência dele com vocês. E a gratidão. Agradeço o nome do Urucungus, porque ele é o que consegue fazer essas parcerias, né? Estabelecer essa conversa. A internet nesse horário de pico é complicada mesmo. No Brasil tá todo mundo usando a internet agora, né? Esse horário. Pessoal, mas o que eu tenho a dizer ainda que eu acho que faltou, que eu não mencionei, é que esse espetáculo do Desejo de Catirina, ele se multiplicou, porque como eu vivenciei de forma muito importante, no meu trabalho de professor de arte e educação aqui na cidade de Montemor, eu já realizei esse espetáculo assim de 5 a 6 vezes, e toda vez que ele é montado, é o sucesso muito próximo ao que a gente vivenciou, tanto para os alunos, o divertimento nas apresentações, para encenar os personagens, Chico, Catirina, a vivência das danças. Então, é uma coisa que se transmitiu, né, geracionalmente aí. Eu aprendi com a Inês, ensinei para os meus alunos, eu já tenho aluno que também já está começando a ensinar. Paula, que estava assistindo, que comentou lá nos comentários, eu também utilizei a cultura popular para formar professores, para trabalhar nas ações pedagógicas, inserir a cultura popular. Utilizei o espetáculo Desejo de Catirina no texto. Então, é uma coisa que ele está aí nesse movimento dinâmico da cultura popular, né? A gente está... Ele vai ficar aí por um tempo ainda. O pessoal, né? Aqui na cidade de Montemor, todo mundo conhece, a cidade inteira conhece o Desejo de Catirina, porque é uma cidade pequena, tem 63 mil habitantes. Desses alunos aí já são 5 anos, e o público vai assistir, ver no Facebook o nome Desejo de Catirina. Então a gente popularizou legal essa manifestação. E a gente, né, tá chegando nos momentos finais aí, legal, mesmo com os acidentes de percurso aí da internet, a gente conseguiu bater um papo legal. Muito bom estar aqui com as minhas mestras, Inês, Cris, pessoas importantíssimas na minha vida,
e na vida dos meus alunos, porque, né, é uma descendência. E o pessoal do Folia que está em casa, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, é muito importante a gente estar aqui reunido, é muito emocionante estar aqui com vocês, eu sempre me emociono porque está aqui, Urucungos também, eu lembro que no SESI participava lá do grupo da melhor idade do SESI, e assim, a gente via ela todo dia quase lá passando, a gente almoçava, a gente morava no SESI, né, praticamente. E todo dia assim, ela estava lá com aquela simpatia extrema e participando das atividades, né, lá do grupo do SESI. Então a gente tem uma parceria assim, de irmandade com o Urucungos. Então é muito bom estar aqui, eu só tenho a agradecer, Gabi, pessoal todo aí, até tive a oportunidade de conhecer a Raquel Trindade também através da Inês. Eu lembro que encontrei ela numa festa, a Dadá Trindade também, fizemos uma oficina na Unicamp. No dia que a Raquel faleceu, foi muito emocionante, nós estávamos reunidos na casa da Inês, numa festa, e de repente a gente recebeu a notícia, e estávamos lá conectados pela cultura popular, por tudo isso né, que ela começou, e nós estamos aqui levando isso para frente. Então, gratidão ao Urucungos e as minhas mestras que estão aí. Vamos ouvi-las agora, né? Mais um boi aí. Obrigado. Então, eu só tenho a agradecer também. Adoro falar sobre cultura popular, desse grupo maravilhoso que fez a diferença na minha vida, virou uma família, né? O que são 25 anos, nós aí todos ainda conectados, e pessoas que eu conheci quando tinham 14, 15, 16 anos, e agora está chegando aos 40, estamos juntos, ainda fazendo arte, ainda fazendo cultura popular, e tentando passar isso para frente, né? Muito orgulho desse pessoal do Folia aí, que é professor, Bill, Renata, Marcelo, Josias, Daniel, Tati, que são professores passando para frente todo esse ensinamento de cultura popular. Eu falo, não é só isso, são todas as danças de Pernambuco, né, que eles aprenderam, o coco, o cavalo marinha, tanta coisa, e é muito importante essa ação educacional mesmo, de ampliar os horizontes dos alunos que nós temos cada vez mais, né? Então, muito orgulho, grande beijo para o Folia. Folia, amo vocês demais. Gabi, muito obrigado, pessoal do Urucungos, de ter convidado a gente. Como eu falei, nós não somos um grupo de cultura popular, então fiquei assim, muito honrada de poder estar participando deste projeto e contar um pouco dessa parte aí da nossa experiência com a cultura popular. E vamos lá, então, vamos cantar a última música aqui. Vamos lá? Cristina Bueno, eu vi uma onça gemer. Onça, então, onça, né? Vem cá, a Cris vai com onça aqui, se a Gabi quiser fechar. Quer falar alguma coisa, Cris? A Cris foi a diretora musical aqui de todas as nossas montagens de cultura popular durante anos também. Sou da festa. Vamos lá. Outra pessoa que eu lembrei, que eu vi que está aqui, olha lá, é a Nilcena. A Nilcena estava no manifesto, eu vi ela numa foto hoje, verdade. Eu vi uma onça gemer na mata do arvoredo. Eu vi uma onça gemer na mata do arvoredo. Olê, São João, me valha São Pedro. De onça eu tenho medo, de onça eu tenho medo. Eu vi uma onça gemer na mata do arvoredo. Eu vi uma onça gemer na mata do arvoredo. Olê, São João, me valha São Pedro. De onça eu tenho medo, de onça eu tenho medo, de onça eu tenho medo. Ebo!